Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta terça-feira do Opinião 2.0. Vão participar comentando a realidade da medicina no Brasil hoje, principalmente, dois médicos. O oftalmologista Celso Afonso Gonçalves, que a gente tem muito prazer, muita honra em receber aqui na TV Cultura Litoral, e o médico Arnaldo Haddad, que também é advogado, que é da casa, né? Comentarista do programa. Você já está acostumado com o Arnaldo Haddad aqui participando do Opinião 2.0. Nós vamos começar conversando com o Dr. Celso Afonso sobre os problemas da visão e como prevenir esses problemas. Apesar de que se todo mundo prevenir, os consultórios vão ficar vazios, né? Boa tarde. É mais ou menos, né? Boa tarde, Paulo. Obrigado pelo convite. Boa tarde, Arnaldo. Os consultórios, na verdade, a prevenção enche os consultórios, né? Porque você tem que estar rotineiramente. Então, a gente tem que prevenir as doenças de maior prevalência, principalmente, né? As doenças de maior prevalência a gente divide por faixa etária. Os mais velhos, né? Depois dos 50 anos, a gente tem o glaucoma, a gente tem a catarata, a gente tem a degeneração de mácula. E principalmente o glaucoma e a degeneração de mácula são doenças que requerem um diagnóstico muito precoce e um tratamento preventivo muito precoce. E nos jovens agora, né, a gente tem que pensar em prevenção porque o uso excessivo das telas e toda a pandemia que envolveu o isolamento social, o home office e as pessoas confinadas, né, ao ambiente quase que tecnológico, televisão, tablet, computador e celular, a gente também tem que agir preventivamente para as doenças das ametropias, que são as miopias principalmente, e os pacientes com olho seco, né, que também acabam desenvolvendo muito olho seco em função do uso excessivo de telas, fora a grande exposição à luz azul que a tela emite. Então, os problemas de visão, eles dão muito por faixa etária. Claro que você pode ter glaucoma num jovem de 20 anos e você pode ter um aparecimento tardio de miopia numa pessoa de 50 anos, mas isso foge das prevalências. Então, a gente tem que trabalhar com as doenças de maior prevalência com as faixas etárias. E a prevenção é a consulta rotineira ao médico oftalmologista e o consultório vai ficar cheio porque todo mundo hoje tem alguma dificuldade visual ou algum desconforto, alguma dificuldade para enxergar e esses problemas parece que vêm aumentando em quantidade, principalmente nesses 2 últimos anos que a gente viveu de pandemia. Arnaldo, o que você quer perguntar para o Dr. Celso Afonso? Bom, primeiro... Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, o Celso, que além de colega é um grande amigo. Inclusive, recentemente operou meu filho. Está enxergando bem, está ótimo. Feliz da vida. Diz que agora ele acorda e já vê o mundo. Graças a Deus. E uma coisa interessante, né? Eu tenho lá minhas reservas com essa cirurgia de miopia, né? Como médico não especialista na área. Mas o próprio Celso se disse que ele foi operado dessa cirurgia. Então... É que nem quando eu fui fazer a minha vasectomia, eu fui operado, eu falei, eu não tenho direito nem de pesquisar se a vasectomia, antigamente dizia que dava maior, aumentava as colagenoses, outros diziam que podia dar câncer de... Eu falei, eu não tenho direito de questionar, porque eu já operei tantos, acreditando nos trabalhos que diziam que não dava nenhuma consequência. Então eu fui lá e fui operado. E graças a Deus, então aquele médico que indica a cirurgia que ele foi submetido, é que você pode então dizer, esse é bom. E o Dr. Celso já fez a cirurgia? Isso, eu operei a miopia em 2000, fui operado, né, da miopia em 2005, eu tinha 5,5 graus de miopia. Não, quando meu filho foi conversar com ele, eu falei, mas Celso, essa cirurgia já tem 10, 20 anos, né, que desespero, né, porque antigamente tinha uma técnica que foi abandonada, né, dos cortes. Ele falou, eu fui operado. Eu falei, meu filho, acabou. Acabou, não tem mais dúvida nenhuma. O grande paradigma, o ano de grande mudança na cirurgia da miopia foi em 1993, quando chegou o primeiro Excimer Laser no Brasil, no Instituto Tadeu Civintal, na época. Eu tinha a oportunidade de fazer parte da equipe e ali foi o grande marco que mudou, que revolucionou a cirurgia da miopia no Brasil. Lógico que o Excimer Laser chegou antes no mundo, mas no Brasil o ano de entrada dele foi no final de 92, começo de 93. E dali a cirurgia de miopia ganhou uma evolução fantástica, uma segurança fantástica.
É um procedimento que pode ter complicações? Pode, mas cada vez mais os problemas secundários a uma cirurgia refrativa são absurdamente mais raros. Então ela se torna uma cirurgia segura. Uma coisa importante que eu quero frisar aqui, Paulo, é que conhecendo o Dr. Celso e a equipe dele, a equipe toda, uma equipe de primeira linha, todos os especialistas, é que eles fazem as cirurgias com indicação precisa. Existem médicos que indicam assim, sem muita segurança, pensa às vezes, talvez, numa parte financeira. Aqui não. A equipe dele não. A maioria dos oftalmologistas assim agem, né? Isso é uma pequena, uma minoria que faz diferente. Mas a equipe dele eu tenho certeza que é assim. Hoje o que garante muito sucesso de qualquer procedimento cirúrgico é a boa indicação cirúrgica. Não é indicar aleatoriamente. Então, nós temos técnicas e técnicas, casos e casos. Então, você tem que analisar o olho do paciente, a córnea do paciente, a faixa etária do paciente, a necessidade de trabalho do paciente. Ele usa mais a visão de longe, mais a visão de perto, qual que é o dia a dia dele, ele é um esportista, ele é um advogado. Então, nós operamos uma paciente, não posso citar o nome, mas ela é atleta de judô renomada da nossa cidade, campeã pan-americana. E a gente optou por outra técnica, diferente da técnica do filho do Arnaldo, né? Porque ela é lutadora de judô, então ela cai no tatame, ela sofria trauma, então a gente fez uma opção de técnica diferente. Então tudo isso daí é composto para você ter o resultado cirúrgico daquilo que você vai dar, a maior independência possível de óculos, para aquilo que a pessoa precisa para a sua atividade de dia a dia, né? Eu acho que isso que é o segredo do sucesso. Mas eu fiz esse comentário, Paulo, porque teve um caso de um médico que eu defendi, um médico conhecido aqui na cidade, porque ele contraindicou uma cirurgia refrativa, porque a pessoa tinha um ceratocone incipiente, então ele contraindicou. Inclusive, era para contraindicar mesmo. E a pessoa foi em outro oftalmologista que operou e falou, tá vendo? Eu tinha que ser operado. E processou esse médico, que nós defendemos e ganhamos, graças a Deus. Então esse não operou, porque fez a conduta correta, o outro operou. Então, tem isso. Mas eu quero fazer... Aí você vai me perguntar, o outro operou, né? E ficou bom, porque provavelmente o paciente ficou feliz. Mas houve risco. O problema do ceratocone é daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos, a córnea desse paciente que foi submetido à cirurgia refrativa com ceratocone vai pagar o pato. Então, às vezes, a gente sempre pensa em complicações precoces, imediatas de um ato cirúrgico. E, às vezes, a gente tem que pensar lá na frente. É uma pessoa de 25, 30 anos que daqui a 10 anos, 15 anos, ela ainda é jovem, tem seus 35 ou 40 anos, e aí a córnea dela vai começar a ter problemas. Esse paciente era jovem. Ceratocone. Esse paciente era jovem, Celso. Era jovem. Agora, o resultado imediato geralmente fica bom. O problema do ceratocone não é o resultado imediato. O problema do ceratocone é um problema de ectasia de córnea que acontece tardiamente. O que é o ceratocone? O ceratocone é uma deformidade na córnea. A córnea, para a gente entender o nosso olho, é a parte mais externa do olho, como uma tampinha, como a tampa do relógio da gente. É a que degenera em catarata. Que pode degenerar, ter degeneração das células endoteliais na catarata. E aí a córnea ela é responsável, equivalente a um óculos de mais ou menos 40 graus de hipermetropia. Ela tem um poder de refração enorme. E a cirurgia de miopia e a cirurgia refrativa é feita na córnea, modificando a estrutura da córnea. E no ceratocone, a estrutura da córnea ela já é abalada de forma congênita, porque o ceratocone é uma doença congênita. Então a córnea ela já não tem, ali tem a íris, à frente da íris a córnea, que a minha imagem está bem... Aí, agora sim, agora a gente vê a córnea ali. Então a córnea ela tem que ter uma forma esférica, como se fosse uma esfera perfeita. No ceratocone ela assume uma forma cônica, como um cone. E por que ela assume uma forma cônica? Porque ela tem uma alteração na sua estrutura de sustentação. Aí você modifica essa estrutura que já é doente, e imediatamente você não tem um impacto grande, mas com o passar dos anos você pode ter um impacto. Então hoje o ceratocone é uma contraindicação para a cirurgia refrativa. Agora, é o que o Arnaldo falou, tem colegas que indicam tudo, para tudo. Imediatamente, o resultado imediato geralmente é bom.
Vamos ver daqui Depois a 10 eu pago anos mais. como é que fica, né? Se esse paciente aí estiver escutando, estiver acompanhando o programa, vai ficar preocupado. Quanto tempo faz isso? Então, eu até vou. Se esse paciente quiser saber quem é ele, foi muito gozado, Celso. Eu virei no dia da audiência, falei para o juiz: Excelência, só dá licença eu fazer uma pergunta para o advogado do autor. Pois não, qual é a queixa contra o meu cliente? Aí ele não quis operar e o meu cliente foi condenado a usar óculos. É essa a sua queixa, a sua acusação? Excelência, o senhor escutou. Foi condenado. Ele era muito zoado por usar óculos. Assim mesmo. Olha o preparo. Ele era muito zoado, foi condenado a usar óculos. Então, tem essa mais. Então, se esse paciente está ouvindo, está vendo o programa, ele vai lembrar. Que ele era zoado por usar óculos. Ele perdeu a ação, ele vai lembrar bem. Celso, quantos anos de carreira você tem como oftalmo? Como oftalmologista, 30. 30. 31 agora. Você citou 93, que faz um pouquinho menos de 30 anos, seriam 29, 28 anos, 29, né? Como referência para cirurgia de miopia, né? A Miopia, chegada do laser, né? No Brasil, No Brasil. Antes era feita uns cortezinhos com Agora, diamante. o consultório de um oftalmologista, de quando você começa a carreira, 30 anos atrás e hoje, é completamente diferente, né? A tecnologia trouxe uma transformação muito grande, não foi? Foi. Hoje aí, antigamente você podia praticar oftalmologia com um aparelho de fazer grau de óculos e um retinoscópio, que seria uma luzinha que a gente jogava no paciente, dilatava a pupila, e era possível fazer a oftalmologia só dessa forma. Hoje não, hoje a tecnologia veio com tudo, né? A engenharia entrou junto com a física ótica e a gente consegue imagens espetaculares do olho, a gente consegue falar de doenças, vou dar um exemplo, a degeneração da mácula. A tomografia da mácula veio revolucionar a degeneração da mácula, quer dizer, uma doença que foi descrita a primeira vez em 1903 por Wheeler, e nós estamos falando aí de 100 e tantos anos depois, e o ACT veio revolucionar o tratamento, revolucionar a forma de abordagem, o diagnóstico extremamente precoce, e isso vale para tudo, até para a cirurgia refrativa que nós estamos falando, até para a cirurgia de catarata hoje, que ganhou um tom de cirurgia refrativa também. E o termo que eu uso é independência de óculos, não é ausência de óculos, por isso que o advogado aqui que estava, daquele paciente, está absolutamente errado. Na verdade, hoje você não livra ninguém de óculos, você diminui a dependência de óculos, você quer deixar a pessoa o mais independente possível de óculos. Só quem não usa óculos para nada é Deus, né? Se ele colocar a mão ali, pode ser que ele com um milagre consiga. Mas o que acontece é que as pessoas, a gente quer que a pessoa não tenha dependência de óculos, como tinha o Arnaldo, o filho do Arnaldo antes de operar, que ele tinha 7 graus de miopia, não enxergava nada sem óculos. Hoje, se ele ficar com meio grau de miopia, ele está feliz da vida, porque ele está independente, entendeu? E está mesmo, viu? É. Doutor Celso, uma pergunta que acho que muitos telespectadores querem fazer. O senhor falou muito bem aqui do programa que a gente hoje fica em computador o dia inteiro, celular. Tem como fazer alguma profilaxia para o dano aos olhos? Eu vou dar 3 dicas rápidas para isso. A primeira é você descansar os olhos. Essa história de você falar, hoje está comum o paciente falar que quem está em home office trabalha muito mais do que dentro do próprio escritório, porque ele acaba não impondo limites de horários, e ele fica na tela o tempo todo do computador, e quando ele vai descansar, ele vai ver o quê? Ele vai ver as redes sociais no celular dele ou no tablet dele. Então ele precisa de um descanso. E a dica é simples, cada 50, 55 minutos de uso contínuo de qualquer tela, televisão, computador, celular, qualquer uma que seja, 5 minutos você descansa a visão. Você só descansa a visão de 2 formas, ou fechando os olhos, ou olhando para longe, para o horizonte, indo na janela, dar uma volta no quarteirão. Se você fizer esse break de 5 minutos para cada 55 minutos de uso contínuo, você já vai se beneficiar bastante. Segundo benefício, bloqueio de luz azul. Essas telas emitem muita luz azul, e se você tiver um óculos, mesmo que seja 100 graus, mas que bloqueie a luz azul, um blue blocker, que você pode impor numa lente de óculos, você vai ter um conforto grande. E o terceiro é usar colírio lubrificante. A gente esquece de piscar durante o uso contínuo das telas e dos computadores, do uso contínuo da visão de perto, e aí o uso de colírios lubrificantes ajuda bastante.
Mas olha, então vamos esclarecer uma coisa. Colírio, porque o brasileiro tem a mania de comprar colírio que o vizinho indica, que a vovó indicou, que a cunhada usa. Que tipo de colírio lubrificante a pessoa pode comprar, usar sem perigo? O Dr. Celso explica depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0, que hoje tem a honra, o prazer de receber o Dr. Celso Afonso Gonçalves, oftalmologista, e participa também do programa, também médico e advogado, Arnaldo Haddad. No bloco anterior, o Dr. Celso deu 3 dicas para prevenir o dano, o prejuízo da exposição muito demorada, muito prolongada às telas para os usuários. 5 minutos de descanso a cada 55 minutos de tela, uso de colírios lubrificantes. Qual é a outra dica mesmo? Tentar usar um óculos que bloqueie a luz azul. Bloqueio da luz azul. Aí o Arnaldo questionou o soro, né? Que tipo de soro lubrificante colírio, desculpe. Que tipo de colírio? Vamos dividir aqui também em 3, fica sempre em 3, acho que fica mais fácil. O colírio lubrificante, ele é um colírio que hidrata e faz com que o olho fique mais gostoso, fique lubrificado. Igual o efeito do creme hidratante para as mãos, sabe? Então, os colírios lubrificantes são os colírios que têm hialurônato, são colírios específicos. O que o pessoal confunde é o colírio lubrificante com o colírio cosmético. Então, você tem colírios que você faz o olho ficar branquinho, você pinga e o olho fica branco. São colírios que têm vasoconstritores associados. Esses colírios são cosméticos, não são colírios para uso diário, eles são colírios que trazem problema para os olhos a longo prazo. Então você deve evitar esses colírios que são clareadores com vasoconstritor. O pessoal confunde muito com colírio lubrificante. Então quando você chegar no balcão da farmácia, você peça um colírio lubrificante. Eu gosto muito dos hialuronatos, mas você tem outros tipos de lubrificantes. Porém, não colírios clareadores. Os colírios clareadores, eles são úteis, por exemplo, nós estamos aqui na televisão, o Paulo vem com o olho vermelho, quer estar com o olho branquinho para ficar bonito na TV, você pinga o colírio com o vasoconstritor, ele vai ficar branco o teu olho, mas ele é só cosmético, ele só dá aquele efeito que você está com o olho branco, ele não está hidratando, ele não está fazendo nada. E a longuíssimo prazo pode dar problema nos olhos. Então, e o soro fisiológico evitar. O soro fisiológico ele é para lavar o olho. Por exemplo, você está andando de moto e voou um cisco do asfalto no teu olho. Aí você pode comprar um frasquinho de soro fisiológico e lavar bem o olho para ajudar a tirar aquela poeira, aquela sujeira, mas algo pontual para uma lavagem no olho. Você está pintando em casa ou caiu algum produto no olho que seja irritante, você pode lavar com soro fisiológico, mas só para isso, não pingar soro fisiológico diariamente no olho. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, uma doença que aparece. Antes eu quero falar assim. Então, o senhor aconselha quando a pessoa for comprar um colírio, ver se tiver, para não dizer nome de colírio que tem vasoconstritor, a gente não quer fazer propaganda nem contra. Então eu tenho que falar. Não pode ter vasoconstritor. E na fórmula vem, com vasoconstritor você não usa. Só por você pede um colírio falado, eu quero uma lágrima artificial pura. Pronto. E aí você vai ter um leque grande, você tem mais de 30 marcas no mercado, tudo, e você vê custo-benefício, umas com conservante, outras sem. Claro que o ideal é o indicado pelo seu oftalmologista. Mas numa eventualidade de não ter, e nós estamos com a pandemia, outro problema que a gente está tendo é falta de medicamento. Então você é habituado a usar um colírio X, um lubrificante X por tanto tempo, aí você chega na farmácia, putz, não tem, acabou. Então você tem que comprar às vezes um outro equivalente de outro laboratório, de outra marca, e aí você opte sempre por lágrima artificial. Aliás, a gente nesse final de ano nem precisou de lágrima, a gente chorou tanto para ver que o Santos não ia cair, né? O São Paulo também. Mas deixa eu tocar num assunto, o Paulo e o Dr. Celso, que é muito importante, que principalmente na mudança da primavera para o verão, essas mudanças de estação, às vezes aparece endemicamente as conjuntivites. E eu quero fazer essa pergunta para o Dr. Celso esclarecer a população, que o brasileiro mania de se automedicar, ele diz, eu vou usar, a minha filha teve, eu vou usar o colírio de antibiótico que ela teve, às vezes a dele é viral, é bactéria. Então,
com conjuntivite, qual a conduta que o paciente tem que ter? Olha, a conjuntivite, você tem conjuntivite o ano inteiro, de vários tipos, e existem os períodos de sazonalidade. É gozado que esse período de grandes epidemias de conjuntivite, né, com a pandemia da Covid, a gente não teve as grandes epidemias de conjuntivite, justamente porque não tivemos aglomerações, tivemos o isolamento e etc. E vai para praticamente 3 anos que a gente não tem grandes surtos de conjuntivite. Mas a conjuntivite, a hora que você começa com coceira, olho vermelho, uma secreção, que pode ir de uma secreção hialina, a foto ali está bem clara, né, sobre o que é uma conjuntivite, você tem que ir ao oftalmologista. A automedicação é extremamente perigosa nesses casos, porque depende se a conjuntivite é viral, se a conjuntivite é bacteriana, se a conjuntivite é fúngica, se a conjuntivite é paracantameba. Ontem nós atendemos uma pessoa, usuária de lente de contato, que estava fazendo uma conjuntivite por acantameba. É gravíssimo. E se você entra com esses colírios mistos que você tem antibiótico e corticoide, você piora muito o quadro de forma muito rápida, e em vez de você ajudar esse paciente. Então, isso daí, quando você tem a conjuntivite, o que você pode fazer em casa, de bate-pronto, é só compressa de água gelada, água filtrada, não precisa ser água boricada, não precisa ser soro fisiológico, uma gazezinha, um lenço bem limpo, com água bem gelada. Você pode até usar um colírio lubrificante, uma lágrima artificial apenas para te dar conforto, mas você deve procurar com a maior brevidade possível o oftalmologista para diferenciar o tipo de conjuntivite que é e não usar o colírio do primo, do amigo, do tio que já teve e já usou, porque a conjuntivite pode ser diferente, você pode, em vez de estar se ajudando, estar se prejudicando e depois o tratamento fica mais difícil e conjuntivite pode deixar sequela. Sequela visual, sequela com perda pequena ou grande, parcial ou até total da visão. Para não virar uma uveíte, né? Não, aí a uveíte já... diferenciar. Você tem que diferenciar, porque o olho vermelho, você tem o diagnóstico da conjuntivite, mas a uveíte, como o Arnaldo falou, é um diagnóstico diferencial de conjuntivite. E é bem mais grave, né? Muito mais grave. Então, quando o quadro parecido com a foto que foi projetada agora aí para vocês, procure o oftalmologista, mas imediato, para ter conforto, para você não sofrer uma noite inteira, que hoje, por exemplo, em Santos nós temos plantões de urgência de oftalmologia apenas diurnos, nós não temos plantões noturnos, você pode fazer uma compressinha de água gelada, usar uma lágrima artificial, mas assim que der, procure um dos serviços que você tem de pronto atendimento em oftalmologia aqui na Baixada. Agora, Celso, você citou uma das dificuldades da pandemia, que é o desaparecimento de alguns remédios, a escassez, né, de alguns remédios, o desabastecimento. Como é que a pandemia afetou a rotina dos consultórios? Afetou de forma importante, né? Eu acho que isso para a oftalmologia foi assim, e imagino que você, para as outras especialidades, também tenha tido algo semelhante, né? As pessoas ficaram com medo de ir aos consultórios. É um medo, na minha opinião, pouco procedente, porque a chance de você pegar a Covid era muito maior no auge da pandemia, né? Quando a gente ainda tinha menos conhecimento da doença, era muito maior na padaria e no supermercado do que num consultório médico, que a gente ali tomava todas as condutas. Tanto que no nosso grupo, nós temos ali praticamente 50 colaboradores na Unilaser, nós não tivemos nenhum caso de Covid, graças a Deus e graças às medidas preventivas que a gente tomou. E não fechamos a porta nenhum dia. Mas 0%? 0%. De todos os colaboradores? Todos os colaboradores. Telefonista, 0%. Atendente, nós não médico. tivemos Covid na nossa instituição, não tivemos Covid e continuamos sem Covid. Agora nós tivemos 2, 3 pacientes com o H3N2, 2, 3 colaboradores com H3N2 que estão afastados. Mas nós não tivemos quase pacientes também. Lógico que tem todo um trâmite financeiro, uma dificuldade de você manter uma estrutura aberta com baixo volume de atendimento, mas eu acho que o mais prejudicado foram os pacientes de doenças crônicas. Nós fizemos um levantamento nosso e nós publicamos até no congresso que teve agora, apresentamos no congresso da Unimes, que teve médico universitário, que a minha filha está estudando na Unimes Medicina, e a gente apresentou lá, e agora nós mandamos para publicação na Revista Brasileira de Oftalmologia, deve estar em prelo, deve estar para sair daqui talvez uns 4, 5 meses, deve sair a publicação.
E nós vimos que os pacientes, por exemplo, com glaucoma, que são pacientes que têm que ter um acompanhamento periódico e próximo, praticamente 45% dos pacientes perderam o acompanhamento nesse período. Pacientes com degeneração de mácula, que são pacientes que em tratamento por quimioterapia intraocular, que a gente trata de muita degeneração de mácula com tratamento quimioterápico intraocular, simplesmente se afastaram e abandonaram seus tratamentos. E a gente vê 1 ano e meio, 2 anos depois, esses pacientes retornando com danos graves e irreversíveis. Então eu acho Isso são dados da clínica Unilaser? Dados da clínica Unilaser. A gente tem o nosso prontuário, um prontuário eletrônico, então a gente consegue fazer mensalmente um estudo epidemiológico dentro da clínica do que aconteceu. E aí a gente tem lá nesse artigo, eu não lembro agora de cabeça, mas a gente tem todos os números de todas as doenças. Por exemplo, cirurgias de catarata, que a gente faz aproximadamente 100 cirurgias de catarata por mês, a gente chegou a fazer 5, 6 cirurgias de catarata por mês. Mas a catarata ela é uma doença eletiva, né? Se o paciente não operar agora, operar um pouco mais para frente, ele não tem um prejuízo visual definitivo. É diferente do paciente com glaucoma, diferente do paciente com degeneração de mácula, que perdeu o acompanhamento por medo da pandemia, esse teve muito prejuízo. Tá? E eu acredito, eu transponho isso para as outras áreas. Em termos de consultório, a gente teve dias de atender 6, 7 pacientes num dia inteiro, com toda uma estrutura aberta, e isso daí financeiramente se tornou difícil. Mas a gente conseguiu superar isso. Hoje a gente já voltou praticamente ao normal? Já voltou totalmente ao normal. Tanto o volume cirúrgico, tanto de cirurgias eletivas quanto das não eletivas. Os pacientes que perderam o acompanhamento no auge da pandemia, eles já voltaram ao acompanhamento. E aí a gente percebe que alguns pacientes, infelizmente, tiveram um dano muito importante por perda de acompanhamento. E a gente não fechou as portas. Na verdade, as pessoas não vieram por medo de uma doença maior chamada Covid-19, né? Impressionantes esses dados, né, Arnaldo? Não, e o bacana Eu não tinha ideia da dimensão do abandono de tratamentos e da redução do número de cirurgias eletivas. No auge da pandemia, a gente até acompanhou, porque não é só na oftalmologia. Nas outras áreas da medicina também aconteceu. Mas é um número muito significativo, né? Você lembra, Paulo, que eu dizia no nosso programa no seu, que eu faço comentário? Pessoal, a pandemia está aí, estava chegando. Só que o pavor, o medo, mata mais do que a doença. Então ninguém pode também se acovardar. Vamos enfrentar sem o medo. Então a vida não para. O cardiopata tem que ir no cardiologista, quem tem o marca-passo a mesma coisa, quem foi operado vai ter que fazer o controle dele, e o oftalmologista a mesma coisa. O paciente oncológico, né? Ele não devia ter parado. E as instituições, principalmente, por exemplo, nós somos um hospital dia, né? Não somos um hospital geral. Então, a gente ali não tinha o paciente Covid lá dentro. A gente tinha espaçamento grande, 1,5 metro entre uma cadeira e outra na sala de espera. A gente fez propositalmente um espaçamento nas agendas para você ter maior intervalo entre a chegada e a saída dos pacientes. Mesmo os hospitais grandes, gerais, eles dividiram em entradas, né? A gente presta serviço no Hospital Municipal de Bertioga e eles dividiram o hospital bem no meio, né? Então você tinha uma entrada para paciente com síndrome gripal, uma outra entrada para paciente com outras doenças, mas justamente para tentar separar os pacientes de Covid dos outros pacientes, para os outros pacientes virem ao hospital e você não ter aquela mistura de pacientes nas salas de espera comum. A definição de hospital dia é o que não tem internação? Não tem internação. Agora, Celso, o golpe numa clínica com esse número de redução de atendimentos, de consultas, de cirurgias eletivas, de acompanhamento e tratamento, o golpe econômico é muito forte. Teve que ter uma estratégia para superar essa fase que você diz que já está superada. Você tem notícias de outras clínicas que não sobreviveram a essa redução?
Olha, que não sobreviveram a gente não tem, mas a gente tem clínicas que reduziram muito o seu corpo de colaboradores, por exemplo, o seu espaço físico. Coisa que a sua não fez. A gente não fez, a gente teve um apoio, eu vou fazer até uma propaganda forte da Sicoob, que é uma cooperativa de crédito que auxiliou muito os médicos nessa época e a gente conseguiu. A gente fala que a gente superou, nós estamos pagando empréstimo, né? Mas a gente conseguiu empréstimo a juros muito atraentes e que foi realmente o dinheiro que nos ajudou a não demitir ninguém, a não mandar ninguém embora, manter toda a estrutura aberta e funcionando. A gente vai ficar agora por 5 anos pagando esse empréstimo, mas como o movimento voltou ao normal, a gente está conseguindo pagar bem esse empréstimo. Mas a gente tem clínicas outras que reduziram a metade seu tamanho, que tinham um corpo de colaboradores de 20, 30 pessoas e mandaram 10, 15 embora, ficaram com 5, 6. Fechar totalmente não, porque a nossa profissão de médico a gente consegue driblar, a gente tem uma clientela, a gente tem pacientes que são fiéis e a gente consegue se manter dessa forma, mas reduzir, enxugar, teve bastante gente. Opinião 2.0, volta com o Celso Afonso e o Arnaldo Haddad, depois do intervalo, e é rapidinho. Voltando com a Opinião 2.0, agora é o último bloco. A gente recebe com muita honra, muito prazer hoje, como convidado, o oftalmologista, médico oftalmologista Celso Afonso Gonçalves. Participa também o Arnaldo Haddad. Celso, já que o Arnaldo perguntou da conjuntivite, eu vou perguntar do tersol. E o tersol? O tersol é o primo pobre, né? Eu brinco assim com os pacientes. Olha, você tem... O tersol já não é na conjuntiva. A conjuntiva é essa parte branca do olho. O tersol é um problema de pele. Então ele é um problema mais dermatológico até do que oftalmológico, mas pega a pele na junção com o olho, né? Então você tem a blefarite, que seria uma descamação da pele na borda dos cílios com uma formação de um pouquinho de caspa. Aí você tem o tersol, é aquela foto que está ali na tela, é de um calásio. Tá? Não é tersol? Aquele é um calásio. O calásio é o primo rico, o tersol é o primo pobre. Então o tersol é aquele pequenininho que os antigos falavam, esquenta a aliança, encosta ali que ele desaparece, né? O calásio já é mais complicadinho, porque o calásio é um tersol mais gordinho, mais inchado. É uma glândula, na verdade, que tem na raiz dos cílios, que ela obstrui, acumula uma secreção sebácea, essa secreção vira meio de cultura para uma bactéria, a bactéria faz como um abscesso ali. Na verdade é um abscesso, é uma infecção na base da glândula dos cílios, né? E aí ali junta pus. Então no tersol, geralmente, você fazendo uma boa higiene, você fazendo calor local, ele desaparece em 3, 4 dias. Às vezes a gente usa algum colírio que tem antibiótico junto. O calásio, que é o da foto, que é o tersol um pouco maior, né? Então o tersol é o primo... isso é um tersol. O tersol é o primo pobre, o calásio é o primo rico. O calásio, que é o primo rico, já precisa de antibiótico, às vezes antibiótico por boca, antibiótico tópico, e às vezes ele não desaparece, aí você tem que drenar ele, né? A gente lanceta para tirar o pus lá de dentro, para depois aquilo resolver. Então isso daí acontece muito mais em pessoas com pele seca, o clima, quando o clima está muito seco, aumenta a incidência de tersol. É um dado curioso, já que nós estamos vivendo um momento de pandemia e a gente tem um pronto atendimento da Unilaser, né? Então a gente atende de domingo a domingo lá. E a gente reparou, é um novo levantamento que nós estamos fazendo, que o índice de tersol multiplicou na pandemia. Pessoas com tersol. E a gente está tentando, a gente ainda não conseguiu criar uma relação direta, mas talvez o uso da máscara aqui tenha facilitado o aparecimento de tersol na pálpebra inferior da população, porque o número de pacientes com tersol mais do que triplicou no último ano. Agora, Celso, e o uso de cílios postiços? Como é que pode trazer algum prejuízo? No outro dia, no metrô de São Paulo, eu vi uma jovem com cílio postiço, devia ter uns quase 10 centímetros no cílio. Eu fiquei impressionado. Tem que usar muita cola, não é, para segurar? Porque é tipo um alongamento de cílios, né? E aquilo é feito colado um a um com uma cola. E aí você tem colas e colas, né? O grande problema... É a qualidade da cola. A qualidade e o quão própria a cola é para isso, né? Então, como na oftalmologia, na medicina em geral. Hoje, por exemplo, em cirurgia, o Arnaldo sabe melhor do que eu essa parte,
Muitas cirurgias, eles nem fecham mais pele com ponto. Eles põem uma cola chamada Dermabond, que é uma cola própria para pele, que você não precisa mais dar ponto. A cola, tem gente que usava Super Bonder. Super Bonder não pode, porque a Super Bonder, essa que a gente compra aí no mercado, aquilo é super tóxico. E aí o pessoal quer fazer, às vezes, alongamento de cílios ali no fundo do quintal, e não dá. Alongamento de cílios é assim, ele tem que ser bem colado, e quando esses cílios que são longos soltam, ou a cola pode ser uma cola errada, é uma cola tóxica, ou o cílio sendo muito grande, ele pode soltar e ele entra no olho. Nós tivemos faz uns 4, 5 meses no nosso pronto atendimento, uma senhora que foi lá e o cílio estava furando o olho, porque ele ficou duro por causa da cola, e a hora que ele caiu, espetou. Não, ele caiu, não fez entrópio, mas ele caiu e espetou a córnea dela. E o cílio ficou espetado como se fosse um graveto, porque ele ficou duro por causa da cola. O cílio postiço, né? Aí a gente tirou e falou para ela, agora você volta e manda tirar o resto, porque não... Esse negócio de ficar duro realmente virou um gravetinho, né? Virou um gravetinho. Mas as colas hoje são todas colas próprias. A gente tem cirurgia oftalmológica, que a gente usa uma cola própria. Quando você, por exemplo, cirurgia de pterígio. Cirurgia de pterígio você pode fazer ela dando ponto, ou hoje existe uma cola própria para usar no olho, para pterígio, que evita dar o ponto. E evitar dar o ponto tem muito benefício. Você não tem sensação de areia, não tem sensação de corpo estranho, não precisa tirar o ponto, não induz astigmatismo. Então, tem muito benefício você não usar. Não é rotina ainda, porque a cola tem um custo alto. As operadoras de plano de saúde insistem em não querer pagar essa cola. Aí é uma briga, uma discussão que vai mais 10 programas aí para a gente discutir isso. Mas as colas, se você usar a cola apropriada e a técnica apropriada, o cílio é seguro. O problema é que começa, né? Um monte de gente querer fazer sem treinamento adequado, começa, essa cola é cara, vamos usar outra que é mais baratinha, mas não é tão própria para isso, e aí você vai tendo problemas. Né? O problema o que eu vejo dessa cola, existe realmente, o cirurgião plástico usa muito essa cola. O problema é que você tem que ter um cuidado muito grande para não trazer infecção, né? Essa cola tem que estar absolutamente esterilizada. Isso mesmo. Eu tenho um caso que eu estou defendendo que tudo indica que a cola trouxe uma infecção brava para a paciente. Eu estou defendendo o hospital, lógico. Mas a desconfiança é que foi dessa cola que foi usada. Porque esse hospital só teve 2 infecções naquele ano. 2 que o mesmo cirurgião usou a cola. Lógico que não fez por querer, mas é da cola. A gente acha que foi da cola. Agora, imagina isso no olho, não é verdade? É possível. Aí na medicina você ainda tem o problema dos lotes, né? Quando você tem qualquer medicamento, principalmente medicamento injetável, se você tiver algum defeito na fabricação de um lote de qualquer medicamento injetável, você pode ter uma consequência em série, né? Para quem usou aquele lote de medicamento. Então, por isso que a medicina ela tem que ter um controle de qualidade que ultrapassa o que a aeronáutica faz hoje. Por isso que já é importante, quando você vai hoje selecionar uma clínica, um hospital, um laboratório para comprar algum produto, você vê o selo de qualidade que ele agrega, né? Se ele tem um ONA, se ele tem um Joint Commission, se ele tem... Esses selos de qualidade são selos que trazem segurança para você saber que pelo menos alguém está zelando pela qualidade daquilo que você está usando. Agora, Celso, você falou da degeneração de mácula como uma das principais doenças, né, de maior incidência, e se não me engano, o primeiro diagnóstico foi em 1903. 1903, isso. Isso. E que você falou em tratamento com quimioterapia intraocular, não é? A degeneração de mácula, ela tem sintoma que o portador possa perceber? Ela provém de alguma deficiência de vitamina? Ela tem alguma... O tratamento... Como que é a degeneração de mácula? Ou na diabetes, por exemplo? Assim, a gente aqui tem a retinopatia diabética e tem a degeneração de mácula. Na verdade, a degeneração de mácula, Arnaldo, está mais relacionada com as dislipidemias, né? Então, os primeiros estudos, a gente não entendia, quer dizer, os cientistas não entendiam direito como é que era a degeneração de mácula. Então, quando você não sabe isso na medicina, você cria um perfil de paciente. Então, qual era o paciente que tinha degeneração de mácula? Era o paciente branquinho, bem clarinho, de olho verde,
geralmente era do norte, não do Brasil, do norte do mundo, então é lá da Suécia, da Finlândia, do norte dos Estados Unidos, da Nova Inglaterra. Então eram pessoas branquinhas, clarinhas, de olho bem claro, normalmente intelectualizadas e dislipidêmicas e hipermétropes. Como que você sabe isso? Porque se criou um perfil. Ó. Se o paciente teve degeneração de mácula, ele tinha estudos, criou um perfil para esse tipo de paciente. A medicina faz muito isso quando você não tem um acesso a um diagnóstico mais claro ou mais tecnológico. Depois veio a evolução e se viu que a degeneração de mácula ela acaba se dividindo em duas formas, uma forma seca e uma forma úmida. A forma seca é as células vão morrendo sem ter hemorragia, sem ter inflamação, sem ter nada. Esse paciente ele vai tendo um borramento da visão e uma perda lenta e progressiva da visão. E aí, nesses casos, se sabe que suplementos vitamínicos podem ajudar, principalmente os que têm luteína e antioxidantes associados. E você, na verdade, segura a evolução da doença. Por isso que o diagnóstico precoce é importante, porque se você entra precocemente com esse tipo de vitamina, você pode fazer uma doença que iria evoluir em 10 anos, ela vai continuar evoluindo, mas ela vai demorar 20 anos para evoluir. Você melhora a qualidade de vida do paciente nesse período. Já na degeneração úmida é diferente. Esse paciente pode estar enxergando perfeitamente hoje a televisão e acordar amanhã com um borrão preto, como apareceu a imagem há pouco na TV, e ele entra em desespero ali, ó. Ele dormiu enxergando bem, acordou de manhã, foi olhar para o neto e vê essa bola preta, em geral deformada. Não é preta tão redondinha, mas ela acaba tendo deformação. E aí ele sai correndo para o consultório do oftalmologista. E aí sim, os tratamentos com quimioterápico intravítreo funcionam. E aí uma curiosidade, né? Porque como é que a gente sabe que usando quimioterápico dentro do olho melhora esses quadros de degeneração úmida? Então, na medicina, mais uma curiosidade. Às vezes a gente dá o tiro de um lado e acerta do outro. Então, em Miami, no Bascom Palmer, eles tinham lá um serviço que tinha oncologia associada de pacientes com câncer de intestino. E eles faziam quimioterapia com bevacizumab para câncer de intestino, para as metástases de câncer de intestino. E observaram que os pacientes que tinham degeneração de mácula exudativa, que também tinham câncer de colo do intestino e que se faziam a quimioterapia para o câncer de colo do intestino, melhoravam o olho. Aí o cara teve a luz, falou, se eu injetar, achar uma diluição correta e colocar esse remédio direto no olho do paciente para ver o que acontece. E aí viu que ajuda muito esses pacientes a melhorar. E o tempo é o grande inimigo desses pacientes. Se você tem hoje esse problema e você faz a injeção correta, no tempo correto, você tem uma evolução bem bacana da doença. Fica uma deficiência visual, mas uma deficiência visual leve para moderada. Se você demora para começar o tratamento e demora a intervenção, a deficiência visual é grave. Então, por isso que é importante estar sempre junto. Mas, na verdade, a ciência ainda não sabe exatamente o porquê. O Celso pode ter degeneração de mácula, o Paulo não, o Arnaldo talvez. Ainda precisa se descobrir alguma falha, ou na genética ou no complemento humano, que seja um facilitador disso. O fato é que a degeneração de mácula hoje tem sua prevalência aumentando e hoje é a principal causa de cegueira irreversível no hemisfério ocidental. É a principal? No mundo. É a principal causa de cegueira irreversível no hemisfério ocidental. Irreversível. Pensei que fosse cegueira, fosse a catarata, não, mas é reversível. A cegueira geral é a catarata, mas a catarata é reversível por cirurgia. A degeneração de mácula não. A degeneração de mácula ela só tem uma evolução, principalmente na forma úmida, melhor, né? Uma evolução melhor na forma úmida, com diagnóstico precoce e tratamento extremamente precoce. Para finalizar, que passou muito rápido, não é, Arnaldo, esse programa, com todos esses esclarecimentos do Dr. Celso Afonso. O Dr. Celso fala fácil, explica bem, né? Você é professor, né? É professor. Dei aula aí na Unimes quase. Dei aula na Faculdade de Medicina do ABC, dei aula na Unimes e dei aula na Lusíada. Agora, Celso, antigamente tinha aquele óculos que se chamava óculos de fundo de garrafa. Hoje você vê bem menos, né? E isso se deve principalmente às lentes de contato. Isso. Agora, o uso prolongado de lente de contato também pode provocar danos ao olho, não pode? Perfeitamente. Tem um período, a gente deve ter uma dosagem disso, não é? A córnea, a lente,
Primeiro, por que a lente de contato superou o óculos fundo de garrafa? Não é apenas por estética, é porque a lente de contato dá uma qualidade de visão melhor para quem tem muito grau do que o óculos. Agora, a gente tem que usar a lente de contato com muita parcimônia. Por quê? Porque a nossa córnea, que é essa tampinha que a gente falou, ó, a lente de contato encosta na nossa córnea. A nossa córnea, ela só respira por contato com o ar, ela não respira, ela não tem vaso sanguíneo que leva oxigênio. A hora que você interpõe uma lente de contato ali, a nossa córnea recebe menos oxigênio do que o normal, porque tem uma barreira. É como se você ficasse... Mas recebe a lente de contato tem alguma permeabilidade para o oxigênio? Tem uma permeabilidade, cada vez permeabilidade melhor. Então as lentes de contato estão melhores, estão mais modernas, mas a gente tem que ter um limite de uso diário de lente de contato. Porque mesmo que você não tenha irritação no olho, não tenha nada, a tua córnea começa de manhã já com menos oxigênio e no final do dia está com muito menos oxigênio. Então você tem que ter um limite aí de 8, estourando 10 horas por dia, você tem que ter um óculos para compensar, você tem que ter um período de descanso do uso de lente de contato. Não dá para você ser refém 24 Tem paciente horas. que dorme com a lente. Tem paciente que dorme com a lente. Existem lentes que foram criadas com o intuito de poder dormir com a lente, mas eu abomino isso, porque primeiro não tem motivo, né? Preguiça, tira a lente à noite, vai ficar com aquele corpo estranho ali a noite toda, né? Ia ficar vendo televisão, acaba... Mas uma coisa importante que eu gostaria que o doutor Celso falasse, Paulo, que é Agora recorrente. tem que ser rapidamente. Não, é recorrente. Esse negócio do brasileiro chegar lá e comprar aquele óculos de grau, sabe? Para perto. Não, mas para perto, que eles compram em farmácia. Em farmácia. Isso é horroroso. Fala você. Não, esses óculos foram criados com o único intuito de emergência. Então você que depende muito do óculos de leitura e quebra teu óculos ou você perde o óculos, você vai comprar um óculos desse para pontualmente você resolver o teu dia, mas aqueles óculos têm muita aberração de imagem, muita aberração periférica. Então esses óculos são criados para você usar pontualmente, uma situação de emergência, você quebrou o óculos, precisa de um óculos imediatamente para ler a pauta do programa ou para ler qualquer coisa, você usa um óculos desse, mas não é um óculos para uso corriqueiro, porque ele tem muita aberração, a qualidade daquela lente é horrorosa. Faz mal, enfim. E, enfim, ele sendo usado cronicamente, por longo prazo, ele pode trazer danos lá na frente. Sabe que eu esqueci meu óculos e não consegui ler a pauta do programa. Ó, eu tô vendo um de óculos aqui na mesa, hein? Com isso, nós chegamos ao final da opinião de hoje, que a gente recebeu com muito prazer, muita honra, o médico oftalmologista Celso Afonso. A gente agradece, deseja um bom ano, espera receber você em breve novamente aqui, porque foi muito útil para o telespectador, para a telespectadora. As explicações foram muito úteis, não foram, Arnaldo? Muito, ótimo, excelentes. Recebemos também o Arnaldo Haddad, comentarista daqui da TV Cultura Litoral do Opinião. Agradecemos o trabalho da equipe técnica e de jornalismo. Viu que a equipe, você falava no assunto, aparecia uma imagem lá, né? Impressionante. Melhor do que o Tite na seleção brasileira. Antenados, né? Bem melhor. E tivemos principalmente audiência, carinho, companhia, participação da telespectadora, do telespectador daqui da TV Cultura Litoral. Para você, telespectadora, até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para as 2, ou então na reapresentação à meia-noite, e uma ótima terça-feira para você que você merece.